Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse nosso 12º colóquio do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura, qual estamos debatendo o tema Religião Vivida e Ciência da Religião. Gostaria de informar a todos que essa sessão está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no YouTube. A programação de hoje, né, nós teremos nosso tradicional painel, que é uma promoção do grupo de pesquisa de todas as edições, onde os doutorandos do grupo de pesquisa apresentam suas pesquisas, né? Principalmente aquelas que têm alguma relação com o tema do nosso evento. Algumas informações gerais, cada um terá o tempo de 20 minutos, seguido de 10 minutos de pergunta. Então, quando estiver terminando, eu posso fazer um sinal também, para que vocês possam se organizar melhor. Nós sugerimos que nós comecemos pela Beatriz, depois o Renato, depois Fabiana e depois a Renata Fernandes. Assim nós seguiremos com toda a apresentação dessa noite. Então, eu vou apresentar nossa primeira palestrante, Beatriz, que é membro do grupo de pesquisa Religião e Cultura. Beatriz é mestra e doutoranda em Ciências da Religião e membro do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, membro do Grupo de Pesquisa em Ciências, Religião, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente pesquisa religião vivida por pessoas dissidentes sexuais e de gênero. Beatriz, é uma alegria muito grande te ouvir. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que eu participo mais um ano do painel dos discentes do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura, do PPGCR da PUC Minas. Eu acredito que esse painel, que se tornou fixo na programação dos nossos colóquios, é um espaço importante para compartilharmos as nossas investigações, estejam elas em fases iniciais ou mais avançadas, e nos ajuda a encontrar pares da pesquisa que se identificam com um ponto ou com outro, que acaba contribuindo no diálogo acadêmico. Antes de eu iniciar a minha exposição, eu gostaria de agradecer de forma pública ao professor Flávio Senra pelo incentivo que ele tem nos dado ao longo desses anos, assim como a atenção às questões que nós, enquanto grupo de pesquisa, apresentamos a ele, que são muitas e por vezes nos faz questionar o rumo dos nossos trabalhos e, consequentemente, o rumo das investigações do grupo de pesquisa, e são sempre muito bem recebidas e consideradas enquanto traçamos juntas e juntos esse caminho na academia, que passa necessariamente pelo afeto e pela amizade. Eu estive nesse painel no ano de 2022, trabalhando uma outra abordagem que não outra abordagem da vivência da espiritualidade, que não a religião vivida. Nesse ano eu me dedicava ao estudo do que eu optei por chamar por espiritualidade sem religião, e emprestando um termo próprio da história oral, eu tinha como comunidade de destino as trabalhadoras do sexo da Rua Guaicurus, em Belo Horizonte, que se autodeclaravam sem religião, embora cultivassem um sentimento profundo de fé e devoção em seus cotidianos atravessados pelo trabalho sexual. Então, comecei aí com um grupo de pessoas não afiliadas, e esse foi o tema do meu mestrado e, com certeza, o tema que me trouxe inúmeras perguntas sobre a vivência da espiritualidade por pessoas que se distanciavam das instituições religiosas, mas que levavam consigo o sentimento de fé, as práticas espirituais herdadas nas religiões, bem como as memórias construídas naqueles espaços, sejam essas memórias afetuosas ou sejam essas memórias também dolorosas que as fizeram se desafeiçoar às religiões, lembrando aqui o termo cunhado pelo professor Pedro Ribeiro. E acho que eu nunca falei sobre meu trabalho de mestrado ou doutorado, que eu vou adentrar daqui a pouco, sem que as pessoas se intrigassem com essa minha comunidade de destino, não no sentido de críticas, ou não apenas nesse sentido de críticas, mas porque mas eu penso assim que mais pela curiosidade, porque são tantas questões possíveis de serem feitas para essas mulheres,
assim como tantos trabalhos sobre a imagem da prostituição dentro das religiões, que esse tema chama atenção até por uma certa controvérsia. Essa controvérsia porque nós temos, de um lado, o que é popularmente identificado como sagrado, seus adjetivos próprios, que passam aí por essa ideia de pureza, do não corruptível, do eterno, corpóreo, imaculável, e do outro lado, que também é popularmente identificado como profano, e também seus adjetivos próprios, como mundano, temporal, corporal e pecaminoso. É plausível, então, que se a gente parte dessa ideia, desse entendimento cerrado do sagrado e do profano, sobretudo quando esses conceitos se contrapõem em uma lógica cristã, porque não é em todas as tradições religiosas que a gente vê essa contradição, trabalhar com o entrelaçamento desses elementos gera, sim, uma curiosidade, um certo fascínio nas pessoas. Mas é preciso considerarmos que os conceitos eles são datados e eles se modificam a depender do território, ou ganham outros sentidos distantes das suas raízes etimológicas na vivência cotidiana. E aqui eu falo isso assim, depois de penar um tempo, né, eu venho da filosofia, a gente muitas vezes se prende nessa parte etimológica, mas quando a gente vê na prática, os conceitos eles acabam ganhando outros contornos de acordo com os cotidianos. Os estudos queer, por exemplo, já fazem isso há décadas, né, reconsiderando um significado inicial de um termo que foi cunhado de maneira pejorativa e hoje é assumido enquanto posição de luta. No Brasil, ouso até falar de forma geral na América Latina como um todo, as noções de sagrado, profano, secular e moderno tomam outros rumos quando nós consideramos as vivências cotidianas da religião, assim como o contexto social das pessoas que as vivenciam. O contexto social não condiciona a vivência religiosa, isso é uma coisa que tem sido repetida bastante aqui nesses dias, nessas sessões, né, do nosso colóquio. O contexto não condiciona a vivência religiosa, mas, enquanto parte da materialidade, afeta, sim, o modo como os sujeitos realizam suas escolhas no campo do trabalho, dos relacionamentos, e aqui entra também a prática religiosa e o cultivo da espiritualidade. Afirmo isso, assim, ampliando minha visão para a América Latina, não de forma vazia apenas, eu falo isso incentivada por um trabalho de organização dos professores Hugo Rábia, Gustavo Moreiro, Nestor da Costa, professora Catalina Romero, intitulado A Religião como Experiência Cotidiana, Crenças, Práticas e Narrativas Espirituais na América do Sul. E, nesse trabalho, um livro organizado dessas pessoas, em que a gente lida ali com um compilado de histórias e análises da religião vivida no cotidiano por pessoas diversas, suas negociações, ressignificações, diálogos e afastamentos das instituições religiosas. E apesar do Brasil não estar contemplado nessa obra, ao lê-la ficou evidente que alguns elementos apontados pelos colegas e pela colega também se repetem nas histórias e comunidades trabalhados pelo nosso grupo de pesquisa Religião e Cultura a partir do nosso contexto brasileiro. Então, a gente consegue fazer essa aproximação. Tem um trecho de uma das entrevistas que eu trabalhei no mestrado que exemplifica muito bem essa ideia. Uma das entrevistadas, eu dei um nome fictício de Jennifer. A Jennifer, uma trabalhadora sexual autodeclarada parda, de 36 anos, ela é filha de membros muito ativos na igreja evangélica, sendo pai pastor, diz que via sempre desde a infância a religião como um teatro, pois ela não identificava em casa os valores que os pais pregavam constantemente na igreja. A Jennifer elabora esse sentimento como uma recusa a abraçar as pessoas do jeito que elas são. Ela sempre me dizia que ela saiu da instituição por outros motivos também, mas um deles era que ela não via que as pessoas abraçavam umas às outras. Ela diz que a igreja não abraça as pessoas, e sim que faz uma acepção de boas pessoas e de pessoas ruins, e ao invés de acolher a quem precisa, já te elimina ali por essa régua. E ao se tornar profissional do sexo, a sua ideia de abraçar pessoas no sentido ético é ainda mais reforçada, e ela percebe também que
a profissional do sexo frente às religiões, e a experiência que ela tinha na infância era com a religião evangélica, né? Era um cristianismo evangélico. Ela disse que a profissional do sexo, quando procura uma igreja, quando ela procura uma ajuda por um problema pessoal, ou familiar, ou financeiro, ou psicológico, ela é prontamente identificada como o próprio problema. E isso acaba impedindo ali um acolhimento religioso, uma busca por aquilo que ela imaginava quando ela buscou essa instituição, né? Então, apesar de se afastar da instituição religiosa por motivos que envolvem principalmente uma incompatibilidade com a sua posição ética e empática, a Jennifer, ela encontra no trabalho da militância muito presente na Rua Guaicurus, com a atuação dos coletivos e associações de proteção aos profissionais do sexo, um meio para colocar em prática aquilo que ela chamava de abraçar pessoas. Então, a gente vê como o contexto ele pode direcionar uma prática que pode ser também considerada por essas pessoas uma prática espiritual. Algo que ela não encontrou na religião, depois ela encontrou enquanto prática na militância e como profissional do sexo. Depois de defender minha dissertação trabalhando com os não afiliados, eu comecei a lidar com as questões que não haviam sido feitas ou contempladas durante o trabalho. Eu me vi num dilema tanto quanto teórico, metodológico, até mesmo epistemológico. Acho que isso é de praxe, né? Todo mundo, quando termina o mestrado, fica lidando com o que não, o não feito. E observando, sobretudo, ouvindo e revisitando aquelas narrativas sobre as vivências da espiritualidade sem religião, pude identificar uma certa semelhança entre essas vivências e outras de pessoas que, inclusive, se autodeclaravam católicas, evangélicas, ou candomblecistas, ou umbandistas e até mesmo agnósticas. Coincidência ou não, alguns outros membros do grupo de pesquisa Religião e Cultura também percebiam essas nuances da vivência religiosa e essas semelhanças, né, entre aquilo que era relatado pelos não afiliados e também algo que ia no mesmo sentido, no mesmo caminho, de pessoas que traziam a identificação como algo importante, a autodeclaração religiosa como algo importante. A gente ficou pensando, mas o que separa, então? Qual a importância dessa identificação, se teria uma diferença muito grande, né, da religião vivida na prática por pessoas afiliadas e não afiliadas. E nesse debate, que o grupo começou ali a se movimentar, o professor Leandro Castro, que está aqui na mesa com a gente, membro do nosso grupo, contribuiu de forma especial, apresentando a nós, até ostensivamente, o que me faz, não é uma reclamação, me faz muito grata. Ele apresentou a nós a abordagem da religião vivida de uma maneira teórica e metodológica, e sempre reforçando o fato de que isso não é novo, não é inédito, não descobrimos a roda, mas que nós precisamos estudá-la muito bem para avançarmos nas pesquisas de campo de maneira ética. Então, o Leandro, ele apresentou para a gente algo que a gente, em certa medida, já fazia, mas a gente não sabia o nome, a gente não tinha uma investigação assim grande em cima do que é a religião vivida, mesmo que a gente já estudasse a religião vivida, mesmo que a gente já tivesse trabalho sobre religião vivida, a gente não identificava ali no conceito. Aí, a partir desse momento, que muitas pessoas também se identificaram com a temática, nós criamos uma comunidade muito, muito legal, assim, que ajuda muito nos estudos conjuntos, né? Então, iniciei esse ano ainda minha pesquisa de doutorado, trazendo como tema as dissidências sexuais e religiosas, a religião vivida por trabalhadores sexuais em Belo Horizonte. Eu continuo com o campo em que me aproximei durante o trabalho de mestrado, mas com uma mudança pessoal, metodológica e epistemológica do meu entendimento do que é a religião. E aqui essa parte é muito importante, porque a religião vivida ela traz essa crítica a um conceito de religião que é um conceito estabelecido que muitas vezes não cabe à nossa realidade, né? Então, a gente questionar o nosso próprio entendimento de religião, nós, enquanto cientistas da religião, muitas vezes nos abrem algumas portas, se não abre porta, pelo menos uma janela acaba abrindo para a gente enxergar novos fenômenos ou para a gente enxergar o mesmo fenômeno com outros olhos. Essa mudança veio porque eu fui percebendo que a identificação
ou a autoidentificação, né, em si, ela diz algo sobre os indivíduos. Não dá para a gente dizer que não diz nada. Uma pessoa dizer que é católica, dizer que é evangélica, umbandista, enfim, budista, isso diz algo sobre ela, mas não diz tudo. Diz algo, mas diz pouco. E é o que não está contido nessa identificação religiosa, isso que escapa à identificação, que passou a me interessar. E a opção por trabalhar com dissidentes sexuais, no caso as mulheres trabalhadoras do sexo que praticam prostituição nos vários hotéis da Rua Guaicuruzes, são também sujeitas religiosas. Isso a gente tem que destacar. Essas mulheres são sujeitas religiosas, com os seus ritos, com os seus símbolos, com as suas crenças e práticas. Essa opção minha já aponta também para um desgaste dessa ideia fechada do que é sagrado e do que é profano. E eu repito aqui novamente uma ideia de sagrado e profano que se contrapõe em uma lógica cristã, para a gente também não usar esses termos como se eles não tivessem outros sentidos, né, em outras tradições religiosas, como o hinduísmo, por exemplo. O que vemos aqui... Oi? 5 minutos. Tá bom. Conclui. Eu estou acompanhando aqui o tempo. O que vemos aqui não é um desuso dessas noções, por mais que pareça plausível nós abandonarmos alguns conceitos dentro das academias, quando fazemos críticas que perpassam uma posição ética e decolonial, por exemplo, abandonar o conceito de sagrado, tendo em vista de onde ele parte. No campo, esses conceitos permanecem vivos nas narrativas das pessoas, que administram de diversas maneiras essas contradições, ou sequer as consideram contradições, ou sequer consideram essas questões importantes a ponto de definir algo na sua expressão religiosa. E o que escapa na identificação religiosa das pessoas dissidentes é a própria religião vivida, a maneira daquele sujeito, a maneira daquela sujeita. Mas capturar o que escapa não é fácil. É preciso um olhar educado e de uma sensibilidade que eu não sei se pode ser ensinada, mas quando nós nos dispomos a aprender algo, isso acaba nos movendo. Não tem como acreditar em algo diferente, né? Principalmente por eu vir aí da área da educação, e tendo aliadas e aliados ao nosso lado, se dedicando a investigações com tal semelhança, nos ajudam também a criar uma rede de aprendizado. A perspectiva da religião vivida traz de maneira enfática uma crítica à secularização como um dado pronto, como consequência de um certo período moderno em que o religioso ou mágico perde seu espaço dentro de uma lógica racionalista de mundo. E citando aqui o autor Gustavo Moreira, todo conhecimento tem um contexto, e quando estudamos as religiões que são históricas e estão relacionadas com dinâmicas culturais concretas, não podemos pretender compreendê-las apenas utilizando parâmetros do Atlântico Norte. Um dos problemas para entender a religiosidade latino-americana é o uso de categorias que não foram concebidas tendo em mente a nossa realidade religiosa. O aparato conceitual da sociologia foi criado para compreender as transformações que a modernidade provocou na religiosidade europeia. A vantagem de continuar utilizando essas categorias é que isso permite um diálogo científico com outras regiões do mundo, e a limitação é que essas ferramentas, ao ignorarem as particularidades culturais não europeias, negligenciam aspectos da experiência religiosa humana. Fim de citação. E quando nós importamos essas ferramentas para avaliarmos o religioso e o moderno no sul global, percebemos que elas não dão conta dessa realidade, pois um breve minuto de atenção às relações interpessoais, aos signos e gestos expressos pelas pessoas no cotidiano, nós percebemos que não parecemos caminhar para um desaparecimento da religião, do mistério, do mágico. E quando voltamos nossos olhos para o espaço público e a tomada de decisões políticas, a religião ela está ali presente. Só a gente olhar, né, as nossas câmaras, Congresso, Senado. A secularização, portanto, não é uma ideia falaciosa quando aplicada à realidade europeia, mas quando se vive uma vida na América Latina, lida-se desde cedo com que autores como Morello, Romero, Urabia e da Costa, como já tinha citado anteriormente, chamam de modernidade encantada. E essa modernidade encantada é que convida o estudo à religião na prática, no cotidiano. Eu quero antecipar uma justificativa e também deixar um convite, um autoconvite, né? Eu acho muito importante que nesses estudos sobre a religião vivida a gente traga também, de forma audiovisual, o que a gente encontra no campo, mas como a minha pesquisa está logo no início, eu comecei esse ano e eu vou ir para o campo no início do ano que vem, talvez no final desse ano ainda, eu não tenho o que mostrar,
mas eu teria que retomar as coisas do mestrado, mas eu prometo que, assim, tendo esse material, eu volto aqui, seja no painel ou em outro momento, para mostrar isso para vocês. Na América Latina, tem um minutinho ainda, Leandro. Na América Latina é comum nós crescermos cercados por símbolos religiosos que são dotados de distintos significados e valores no seio familiar e numa perspectiva subjetiva daqueles que os adotam como parte da sua vivência religiosa, espiritual ou de contato com deidades. Estatuetas de santo e de figuras históricas que vão de Buda a São Jorge, assim como a presença de cristais e incensos no mesmo espaço compartilhado de magia, são deslocados das suas tradições religiosas e passam a compor altares domésticos que são conhecidos cenários de cultos nas casas brasileiras. E há quem diz que essa espécie de mistura religiosa, ou até mesmo self-service religioso, seja um modo de burlar as estruturas religiosas quando essas não oferecem o conforto desejado pelo indivíduo, não acolhem suas necessidades, ou então quando elas confrontam determinadas vivências que precisariam ser mudadas ali de acordo com as tradições. Nessa linha de pensamento, essas pessoas assumem que consumir ou se vestir desse encantamento religioso necessita de uma aderência a algo maior, que direcione o sentido das experiências, uma certa caixinha, a gente pode dizer, seja pela moral ou pela validação da comunidade religiosa. Mas certamente haveriam preceitos inegociáveis ao participarmos de uma graça divina. No entanto, o campo nos mostra que o inegociável pode ganhar outro tom sem causar muito ruído quando os sujeitos encontram dentro de si mesmos uma lógica própria de trato com o sagrado ou de. Gente, já estou terminando. De trato com o sagrado ou com outras definições religiosas. Então, o inegociável, muitas vezes, ele é negociado. E essa perspectiva passa por um questionamento próprio, por uma segurança, né, do que você entende como sagrado, por uma autonomia do que seriam esses conceitos. O que eu percebo com alguns anos, já estou me encaminhando para o final, com alguns anos da pesquisa, é que as situações se moldam de acordo com as necessidades que a materialidade da vida apresenta. E dentro desse entendimento de materialidade cabe um leque de possibilidades de investigação. Eu deixo aqui algumas perguntas para a gente pensar juntos, mais que respostas, eu trago perguntas. Primeiro seria que é a materialidade? O material é o corpo? É o que nós podemos tocar? Os sentidos fazem parte da materialidade? Em que teias sociais esses indivíduos são percebidos e se percebem? Porque também a gente não está encaminhando ali para um individualismo. Existe uma teia social. Em que medida essas teias sociais ou marcadores sociais orientam suas atitudes e convicções no cotidiano? A trajetória de vida desses sujeitos é atravessada por quais acontecimentos que são destacados como marcantes por eles e para eles? E aqui podemos pensar em aspectos também metodológicos. Em que medida metodologias que partem da oralidade, da memória de expressão oral, como a história oral, contribuem para a compreensão das nossas investigações e, principalmente, como nossas investigações serão importantes para a criação de políticas públicas que possam devolver aos nossos colaboradores de maneira eficiente ações que partem de uma ideia de luta por justiça social. Eu finalizo a minha fala com essas inquietações que eu considero necessárias para um trabalho coerente entre teoria e prática e espero retornar em breve com alguns outros passos da pesquisa já consolidados. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Sempre muito sensível à questão da pessoa, né, do outro, das necessidades que a pesquisa te impõe enquanto relação. É usual que o mediador faça uma pergunta, mas como eu tenho contato com a Beatriz durante todo o ano, se alguém tiver uma pergunta, poderia fazer, já poderia fazer imediatamente, porque aí, se sobrar tempo, eu faço a minha pergunta. Então, quem quiser Leandro, fazer uma. você não prefere abrir as perguntas no final? Depois de todas as apresentações, É, ou não? quem sabe nós fazemos duas. Tá. Tá. Flávio, duas. Não, eu gosto dessa sugestão da Beatriz, Tá. mas o grupo é que sabe, vocês é que decidem. Vamos duas, que eu acho que dá um tempo Tá para a gente certo. não esquecer as coisas. Então, nós vamos passar para o Renato, que é também membro do grupo de pesquisa Religião e Cultura.
Deixa eu só. O Renato é mestre em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutorando em andamento em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, licenciatura e bacharelado em filosofia e bacharelado em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Pesquisa religião vivida e pessoas de terreiro. Renato, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Fique à vontade para transmitir um pouco do seu conhecimento para nós. Boa noite, galera. Muito obrigado, Leandro, por essa apresentação. Agradecer também a Beatriz pela brilhante apresentação. E eu vou utilizar aqui uns slides. Eu prefiro assim porque eu tenho a tentação de devagar, né? E aí a gente otimiza o tempo. Então, eu vou colocar aqui o meu tempo. Então, eu vou projetar aqui. Vocês estão vendo? Não. Ainda não. Vai. Só um minuto. E agora? Não, né? Você clicou em compartilhar a tela, Renan? Sim, compartilhar até. Mas aqui tá falando parar de compartilhar. Eu achei que tava. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu não. Bom, vamos sem slide. Deu. Ah, Deu? começou. Deu certo? Aí falta você escolher o arquivo. A janela do arquivo. Tá. E agora? Não, tá, agora sim, Agora isso. sim. Aí você amplia a tela, Tá. põe no modo de apresentação e já está. Tá, já está no modo de apresentação, né? Isso. Então, como o Leandro já havia anunciado, eu estudo religião vivida e pessoas do Ilê Axé da UO, ou seja, pessoas de candomblé, de queto e pessoas de quimbanda, né? Aliás, essas mesmas pessoas que são afiliadas ao candomblé também praticam, né, quimbanda, né? Então, eu estou interessado nas práticas religiosas do cotidiano desses adeptos, né? Então, essa é uma pesquisa orientada pelo professor Flávio, com a orientação da professora doutora Ângela Cristina Borges, da Unimontes, né, e com o apoio financeiro da CAPES. Quais os objetivos da pesquisa, né? Eu acho que vocês que fazem parte do grupo devem estar se perguntando, será que alterou alguma coisa? Eu diria que não. Continua aí firme, insistente em atingir, né, o objetivo geral, que é caracterizar essas práticas religiosas do cotidiano das pessoas que eu vou investigar, né? Objetivos específicos. Então, no primeiro objetivo, eu pretendo fazer uma discussão da abordagem religião vivida do ponto de vista decolonial, né? E o segundo objetivo seria fazer uma descrição dos relatos, né, em que essas pessoas também apresentam as suas vivências religiosas do cotidiano, né? Depois, fazer uma análise do perfil dessas práticas religiosas do cotidiano, das pessoas que eu estou investigando, né? Se são mais, enfim, materiais, mais espirituais, mais emocionais, né? Porque eu estou trabalhando com as dimensões da prática religiosa do cotidiano de Amerman. Eu acho que vocês devem se lembrar que na fala dela, ela mencionou, mais ou menos ali pelo fim da sua apresentação, as dimensões da prática religiosa, né? Então, eu estou trabalhando com essas 7 dimensões da prática religiosa, sabendo que elas estão interligadas, então não dá para falar de espiritualidade sem materialidade, sem emoções, sem estética,
né? Sem moralidade, sem narrativa, né? Porque essas dimensões, elas estão imbricadas, elas estão interrelacionadas, né? Por que religião vivida? Né? Essa é uma pergunta que me provoca até hoje, e eu tenho feito um esforço de tentar responder, né? Primeiro, eu estou examinando a literatura, né, e com a minha leitura eu percebo o seguinte, que estou estudando religião vivida por causa de seus princípios éticos que dizem respeito à relação de pesquisadores e pesquisadoras com o estudo empírico e teórico, né, e isso atravessa o compromisso nosso, né, teórico, de estudar a religião, né, tentando desprender as pesquisas de uma visão solipsista dos estudos religiosos modernos. O Orsi, ele é bem categórico nessa questão. Depois, compreender as religiões em seus aspectos particulares, né? Quer dizer, e aqui a gente também está tentando problematizar uma ideia universal de religião, que já foi inclusive problematizada nas conferências de Hamerman e de Hugo Rabia, Gustavo Morejo, né? E abrir caminhos epistemológicos e metodológicos de investigação produtiva e inovadora, mantendo a integração entre estudo empírico e teorização. Eu acho que, na minha pesquisa, eu procuro, talvez, aproximar esse aspecto, né, esse elemento, né, o terceiro elemento, essa integração entre estudo empírico e teórico e teorização, da perspectiva de ciência da religião de Joachim Wahl, né, que procura trabalhar com a abordagem histórica e abordagem sistemática, né. Na abordagem histórica, como a gente está cansado, careca de saber, se dá ênfase ao estudo particular, ou ao estudo empírico das religiões particulares, né. E também diz respeito à relação de pesquisadores, pesquisadoras com as pessoas estudadas, que não é aquele velho e tradicional lugar, ou colonial, de sujeito que domina o objeto. Aqui, os autores estão questionando aquela relação hierárquica do pesquisador com as pessoas pesquisadas, né? Que o pesquisador ele sabe mais do que as pessoas que estão sendo estudadas, né? E aí não é bem assim que a proposta da religião vivida propõe, né? Quer dizer, ela confronta totalmente essa visão, né, de relação entre sujeito que pesquisa e sujeito pesquisado, né? Mais uma relação de interlocutores. É isso que ela propõe. Ela propõe que a gente veja os participantes da pesquisa como coparticipantes, como pesquisadores também, né, que estão ali tentando compreender a si mesmos a partir de suas práticas. Assim como também nós, quando vamos para o campo, precisamos ter essa consciência de que nós também estamos também nos compreendendo, né, como pesquisadores, também como interlocutor, né? Então é essa a proposta de Orsi, né? Depois, um terceiro motivo por causa de suas virtudes epistemológicas, na maneira de vivenciar a pesquisa sobre uma religião específica, né? E aí eu diria que como que se vivencia a pesquisa utilizando a abordagem religião vivida? Então, a pesquisa se vive como relação entre pessoas. O Orsi deixa isso muito claro em dois textos, de 2003 e de 2010. Depois, a pesquisa se vive como retorno crítico ao que foi marginalizado na história da ciência. Aqui é um aspecto também enfatizado pela Maguire, né? Um texto de 2016. A pesquisa se vive como suspeita metodológica, como se estuda religião. E aqui Maguire também contribui bastante. E a pesquisa se vive como estudo da religião individual, que realiza um desprendimento da coerência religiosa com o padrão de alguma religião oficial. Maguire também questiona bastante esse aspecto, né, de como se estuda
a religião individual de alguém, né? De um grupo ou de pessoas, etc. E o último motivo é por causa de sua definição prática de ciência, que trabalha com a relação entre interlocutores e não com a relação hierárquica de sujeito que domina o objeto, que problematiza as certezas e retira do anonimato corpos marginais, materialidades religiosas, práticas religiosas do cotidiano. Maguire e Orsi enfatizam muito esses aspectos. Contesta o projeto colonial de poder da erudição moderna, isso aqui Orsi é bastante enfático também, que é controlar os estudos de religião pela definição do que é e não é religião, ou do que é mais e do que é menos religião. E, por último, busca contribuir para educar o público sobre religião. Então, eu diria que a religião vivida, ela se encaixa na minha pesquisa por conta desses motivos. E por que pessoas de terreiro? Primeiro porque eu sou um adepto do candomblé de Queto há algum tempo, há 5 anos. Né? Sou associado da casa Ilê Axé Omigunsadê, dirigido pela mãe Andréia, filha de Oyá. E porque eu queria pesquisar pessoas afiliadas a algum terreiro tradicional, né, que tivesse realmente descendência, que tivesse filiação, né, que tivesse reconhecimento no mundo afro-religioso. E o terreiro que eu escolhi foi o terreiro Ilê Axé Danló, liderado pelo pai Miller, filho do orixá Oxumaré. Esse terreiro está em Nova Lima, Minas Gerais, né? E ele também é descendente do terreiro que eu participo, ao qual estou associado, né? Esse terreiro ao qual eu estou associado, ele descende de um outro terreiro, né? O Ilê Axé Ojuonirê, da mãe Ana, filha de Ogum, né? Esse terreiro está em São Paulo. E esse terreiro, por sua vez, ele descende de uma casa tradicional, né, de Salvador, Bahia, o Ilê Axé Oxumaré, né, de mãe Simplícia, famosíssima, né, filha de Ogum. E são esses os motivos que me fizeram optar por estudar pessoas de terreiro. Mas não só isso. Eu também, há algum tempo, tenho feito uma opção política e ética de engajamento intelectual, né, nessa luta ou nas lutas antirracistas no mundo acadêmico e fora dele. Eu sei que é muito difícil e desafiante, né? Mas a gente precisa trabalhar para isso acontecer. E essa é uma foto que eu tirei recentemente, né, do Ilê Axé Danló, que é o terreiro onde estão as pessoas que eu estou pesquisando. Né? Aqui estão 3 pessoas que aceitaram participar da pesquisa. Mas os estágios da pesquisa são muitos, né? Eu passei por esses que eu estou passando ainda, né? Por esses que eu coloquei em verde, revisão bibliográfica, qualificação do projeto, envio do projeto ao comitê de ética, que durou 3 meses para me dar uma resposta, né? E agora, no finalzinho de setembro, é que o comitê de ética deu um parecer final, aprovando a pesquisa. E a elaboração dos instrumentos para a coleta de dados. A coleta de dados é a etapa em que eu estou começando, né? Comecei agora no finalzinho de outubro e já conversei com as pessoas, apresentei a proposta de pesquisa, elas já assinaram o termo de compromisso, livre e esclarecido, é isso mesmo, TCLE. E elas já estão, algumas delas já estão me relatando vivências, né, delas, do cotidiano. E são muito interessantes. Eu estou, assim, muito encantado com as práticas, né, com os elementos, e estou percebendo que tem muita coisa das dimensões da prática religiosa do cotidiano ali. Quais as ferramentas de coleta de dados? Eu escolhi 4, né, uma entrevista estruturada com 11 perguntas.
essa ferramenta de coleta de dados, ela tem o objetivo de, vamos dizer assim, saber o básico, né, das pessoas, como que elas vivenciam, se elas trabalham, se moram com pais, se moram sozinhos, né, se estudam, qual o nível de formação, etc. São essas coisas, esses dados básicos, né? E o elemento, talvez a ferramenta principal, seria o registro diário autodirigido. Esse registro autodirigido, ele durará 3 meses, né, que é o combinado com os participantes, e ele abordará, ele tem o objetivo de colher informações sobre as vivências religiosas do cotidiano em que aparecem as 7 dimensões da prática religiosa, que a Amerman já apresentou na sua conferência, né? A espiritualidade, a materialidade, a moralidade, a prática incorporada ou incorporação, estética, emoções e narrativa. Renato, 5 Depois, minutos. ok, vou finalizar. A entrevista semi-estruturada, né? Que basicamente segue um roteiro baseado nessas 7 dimensões, né? E é um roteiro assim para que a gente depois, no final do registro diário dirigido, no final dessa pesquisa, utilizando o registro diário autodirigido, eu pretendo fazer uma última entrevista com essas pessoas para ver o que não apareceu, né? Se tem mais alguma informação importante, etc. Né? E a observação participante no terreiro. Né? A observação participante vai consistir em participar de algumas atividades, festas anuais. Né? Agora mesmo vai ter a festa de Oxumaré, né, que é o patrono da casa. Vai ter festa de Maria Padilha, vai ter Amalá de Xangô, né? O Amalá de Xangô acontece semanalmente, né? E outras atividades. Considerações finais. Então, que resultados eu pretendo alcançar com esta pesquisa a partir da religião vivida? Primeiro, fazer uma discussão decolonial sobre religião na América Latina e ciência da religião. Eu não sei se vocês observaram a resposta do Morello quando eu perguntei se é possível fazer uma leitura decolonial a partir da religião vivida. E aí ele respondeu, né? Na resposta dele apareceu o seguinte, que ele estava também interessado de estudar a religião, né? E não religião latino-americana. Eu acho interessante a resposta dele. Por outro lado, eu fico pensando em relação às religiões afro-brasileiras, que são religiões, né, aqui no Brasil, a gente pode considerar religiões em contexto latino-americano, né? Enfim, mas eu também pretendo fazer uma discussão sobre religião na América Latina. E a sistematização e divulgação de informações seguras sobre candomblé de Queto e quimbanda a partir dos próprios adeptos. Né? Para mim, a religião vivida ela proporciona a gente a fazer uma teorização a partir do que as pessoas estão vivenciando religião, de como elas entendem religião, de como elas vivenciam religião, e não do que nós entendemos sobre religião, sobre as práticas delas. Né? E aí, nesse sentido, a minha pesquisa é decolonial. Por último, eu pretendo, através dessa pesquisa, contribuir, né, com esse engajamento intelectual nas lutas antirracistas, na academia, fora dela, centrado nas religiões afro-brasileiras. E esse antirracismo, no meu modo de entender, requer letramento afro-religioso. E, para mim, letramento não dá para ser feito sem estudo, sem pesquisa, sem busca de esclarecimento, né, sobre as tradições vítimas de violência racial e religiosa. Né? Os dados, as estatísticas estão aí para comprovar o que eu estou afirmando aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos juntos. Muito obrigado, Renato. Uma pesquisa muito importante. Nós vamos ter conhecimento se essas dimensões produzidas em um contexto diferente, né, também ajudam a gente a entender
o contexto brasileiro de práticas religiosas. Muito bem, nós podemos ter um tempinho para perguntas. Vocês podem levantar a mão e colocar suas perguntas, considerações, tanto para a Beatriz quanto para o Renato. Se ninguém... Oi. Você Eu, quer que- falar, Beatriz? eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Renato, eu fiquei curiosa com. Imagino que você já tem essas questões, né? Porque você definiu que são sete perguntas. é, no- Você me chamou de diário de registro? Desculpa, eu me perdi no termo, não estou anotando, mas você separou sete questões que vão nortear essas pessoas por 3 meses, né? Você tem essas questões para compartilhar com a gente? Registro autodirigido. Eu tenho, Mas, agora está no meu projeto, mas eu posso compartilhar depois, né? Eu acho que talvez no final, né, das sim, posso, apresentações você traz posso. para a gente. Sim, sim. Tudo bem, obrigado, As Beatriz. perguntas, elas são perguntas abertas, né? Porque é um questionário semi-estruturado. Então, são perguntas abertas, mas são perguntas que tratam de cada dimensão, né? Então, as pessoas se sentem muito livres para compartilhar, etc. Uhum. Muito bem, a próxima, Cláudia, também do grupo de pesquisa Religião e Cultura, por favor. Tudo bem, né, gente? É porque eu cheguei um pouquinho atrasada, e aí quando eu liguei, eu não ouvi o título da apresentação da Beatriz, já tinha uns 10 minutos que ela falava. Eu entendi o contexto, mas não o escopo. Me perdoem, mas eu realmente preciso saber para eu entender o contexto maior da explicação. Desculpa, viu, Bia? Realmente eu me esforcei, mas ainda atrasei. Imagina, Claudinha. Eu peço desculpas porque, na verdade, eu nem falei do título. É, é um painel sobre as nossas pesquisas, né? E Uhum, eu sim. passei pela trajetória no grupo de pesquisa e essa mudança do entendimento do que é a religião a partir de uma aproximação do que eu observava com os relatos dos não afiliados e também com os relatos de pessoas afiliadas e como fui saindo dessa pesquisa, não saindo, mas talvez tomando um pouco de distância em alguns pontos da pesquisa dos não afiliados para ir para a parte da religião vivida. Então, Uhum. realmente, eu Ok. sequer fiz um título, foi uma fala direta, mas seria religião vivida em foco do grupo de pesquisa Religião e Cultura. Ah, beleza. Obrigada. Não, porque você falou das profissionais, né? E aí eu achei que Isso. você estava trabalhando a partir daquela abordagem. Então, ótimo. Obrigada, viu? Infelizmente, eu não tive um material para apresentar, porque estou na fase inicial ainda do doutorado, então eu vou voltar aqui com um monte de foto para vocês. Tá bom. Obrigada, obrigada. Tudo bem, obrigado, Claudinha. Vamos passar agora para a Gisele. Gisele, por favor. Oi, eu gostei muito da apresentação da Beatriz, do Renato. Eu queria saber assim, ó, em relação à religião vivida, nós temos um arcabouço teórico, né, da Alemanha, né, de Gransburg. Eu queria saber assim, dentro dessa perspectiva decolonial, quais seriam as características mais preponderantes da religião vivida que a gente pode apontar dentro da sua pesquisa em relação ao candomblé, por exemplo? Porque eu penso que é bem distante da religião vivida europeia, e eu queria entender melhor. É só essa a minha pergunta, Oi. sabe? É, Renato, você está sem áudio. Opa, sim, sim.
Então, Gisele, obrigado pela pergunta desafiante. Eu estou tentando responder essa pergunta, né? É uma pergunta também que eu me faço. Inclusive, no primeiro capítulo, a ideia é que a gente faça também uma problematização da religião vivida. Porque o que eu percebo, lendo a literatura, né, dos norte-americanos, e talvez os latino-americanos também repitam o mesmo foco de pesquisa, é focar a abordagem de religião vivida em pessoas afiliadas a igrejas, né? A leigos, né? Então, me parece que é preciso fazer um giro, né? Na medida em que se estuda a religião vivida, ou se utiliza a religião vivida aqui em contexto latino-americano, e num país colonizado como o Brasil, é preciso também a gente, talvez, fazer uma problematização, né? E há também uma outra questão, né? Há autores que entendem a religião vivida como fenômeno, como uma prática. E, na verdade, a religião vivida, que a gente tem entendido, né, já a partir de uma visão mais crítica, como uma abordagem, uma perspectiva de análise, né? E me parece que isso evita que a gente caia numa espécie de essencialização ou de uma visão universal de religião, né? E aí eu diria que a abordagem de religião vivida, vamos dizer assim, tratada de uma perspectiva decolonial, aqui no Brasil, ela considere as práticas locais, considere as coordenadas das religiões locais, né? E que a gente não é obrigado a chegar a uma definição universal de religião, né? Talvez me parece que esse elemento é bastante importante, né? E que talvez aproxime muito da decolonialidade, da epistemologia decolonial, né? Da gente focar nas práticas locais, né? E não tentar agora fazer um discurso universal, né, de religião, etc., tentar definir candomblé e quimbanda, né? Religião, esse assim assado, religião tal, não. Vamos estudar as práticas das pessoas e ver como que elas vivem quimbanda no dia a dia, como que elas vivem candomblé no dia a dia, né? Que espaço de criatividade tem nas suas vivências, né? Me parece que é uma leitura que eu estou tentando fazer, né? A sua pergunta ela é muito pertinente, é muito difícil de responder agora, de dar uma resposta assim satisfatória, né? Assim pronta, mas eu acho que me faz pensar nesses elementos, né? E eu acho que também a religião vida é muito centrada nessa relação pós-colonial, que é o que o Worth fala, né? Pós-colonial, do pesquisador com o campo, né? Com as pessoas. A gente não tem que tratar as pessoas como inferiores, as pessoas que a gente precisa como inferiores. Elas têm o seu conhecimento, né? E a gente está atrás desse conhecimento, a gente está atrás. E aí, Hamerman e Maguire também vai falar que a nossa aproximação do campo tem que ser uma aproximação em que as pessoas, vamos dizer assim, que as pessoas se sintam confiantes, né? Que elas sintam confiança no pesquisador para falar das suas experiências, das suas vivências. E aí eu acredito que precisa de muita decolonialidade, né? A gente tem que realmente vivenciar aí uma decolonialidade do ponto de vista da ciência, né? Para que a gente consiga realmente aplicar os pressupostos ou as virtudes do modo como a gente vive a pesquisa de religião vivida. Beatriz, você gostaria de mais alguma colocação sobre isso? Eu Não, a aproveito. gente que eu... É porque eu tenho uma pergunta para você que eu acho que tem a ver com isso. Voltando à gentileza das suas palavras, a sua pesquisa é muito marcada por uma sensibilidade muito grande àquilo que é violência, àquilo que é marginalização, àquilo que você bem disse, as questões éticas, né?
a minha pergunta para a gente conversar um pouco, né, nesse finalzinho, eu estive lendo algumas pesquisas e as questões metodológicas que surgem dela quando as entrevistas são feitas com pessoas que foram torturadas na ditadura militar. Então, a pesquisadora dizia de que, às vezes, as perguntas não devem ser feitas. E enquanto você falava, eu pensava num monte de coisa e ficava pensando como que o Sem Religião é um caso muito específico no ramo de toda a diversidade religiosa e sem religião, que é um pessoal que não necessariamente gosta da religião, num sentido bem amplo, né? Não que ele não tenha as crenças, mas no sentido assim, pode ser que tenha uma experiência um pouco traumática com respeito a esses temas. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, lidando com essas vidas, aí uso um termo seu, precárias, né, em alguma medida, essas vidas marginalizadas, metodologicamente pensando, como que a gente pode pensar isso sobre esse limite daquilo que para nós é um gozo teórico e para eles é uma dor horrorosa, né? Uhum. Então, como pensar essa questão dessa dor e da nossa produção? Nossa, Leandro, excelente pergunta. Sobre as considerações anteriores, realmente não tenho o que acrescentar. Nós estamos tentando compreender esses conceitos a partir do campo, por isso eu trouxe na minha fala que não adianta, às vezes, a gente deixar de usar, por exemplo, sagrado, profano, ou principalmente a questão do sagrado, quando a gente chega no campo e aí aparece esse conceito. Então, deixar de usar seria só um movimento que fique na academia, porque no campo a gente vê as ideias aparecendo, só que com outros significados. E a sua pergunta, Leandro, é muito interessante, porque ela também traz uma necessidade da gente valorizar uma coisa que pode parecer chata na hora da pesquisa, mas que é muito importante, que é o comitê de ética. O comitê de ética em pesquisa, ele traz muitas demandas burocráticas para a gente, que isso, no decorrer da nossa trajetória, pode ser chato, sim, mas ele está ali para ser chato, né? Não tá, como a gente diz para os alunos às vezes, né? Às vezes a gente tem que ser chato mesmo. E tem uma questão no comitê de ética que é a questão de riscos. Não existe pesquisa com pessoas que não tenham riscos. Isso é impossível. Às vezes a gente pensa assim, o risco é mínimo, mas há risco. Então, a primeira coisa é deixar claro para as pessoas que estão participando dessa pesquisa quais são esses riscos. Isso está presente no TCLE, mas precisa ser reforçado também antes de fazer as entrevistas, sejam essas entrevistas únicas ou múltiplas, a gente tem que reforçar sempre alguns termos. E eu não trabalho com. Existe uma certa metodologia dentro da história oral, que é o que eu tenho trabalhado, em que existe uma certa opção, na verdade, em que os questionários, eles são, mesmo que sejam semi-estruturados, são enviados para as pessoas antes, para elas analisarem as perguntas e decidirem se querem responder ou não. Trabalhando com a espontaneidade, eu vejo que, não sei, não é uma certeza, é uma percepção. Eu vejo que a gente perde um pouco da espontaneidade quando a gente envia esse documento, principalmente nos questionários semi-estruturados. Nos estruturados já é um outro caminho, mas você antecipar uma pergunta ali pode, inclusive, mandando o questionário inteiro, pode direcionar as respostas daquelas pessoas, talvez para uma ideia que você estava tendo ali como premissa. E se essa entrevista ocorresse de uma forma orgânica, a pessoa iria para outros caminhos. Então, eu não trabalho com perguntas que não são feitas, mas eu trabalho com perguntas que podem não ser respondidas. E eu deixo isso sempre bem claro. Vocês não são obrigados a responder a pergunta nenhuma. Se quiser, inclusive, não responder nenhuma, tudo bem. Mas é importante a gente deixar claro, porque existe ali uma transferência também, uma confiança das pessoas que estão participando do trabalho, e às vezes elas querem também suprir uma expectativa nossa, mas na verdade a gente está ali para aprender. Então é sempre importante falar: olha, se você se sentir desconfortável em qualquer momento, a qualquer pergunta, você pode não responder. E só para finalizar, eu estava recentemente revisitando as histórias, né, que eu colhi
no mestrado, e aí eu fiquei até assim, positivamente surpresa comigo, que às vezes a gente se distancia um pouco, porque a gente fala assim, "Ah, será que eu fiz tal coisa? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado?" E aí eu vi que em todas as entrevistas, ao final, perguntei a todas as trabalhadoras como elas se sentiram respondendo, se em algum momento eu fui invasiva, porque a gente está no aprendizado. E quando você trabalha com um grupo, uma amostragem maior, você vai aprendendo mesmo. Cada entrevista é única. Então, ao final de todas as entrevistas, eu acho importante essa pergunta para a gente saber também como a gente atuou ali naquele momento. Sobretudo nas entrevistas múltiplas, porque você gera ali uma conexão com as pessoas e às vezes pode ser que você deixe passar alguma coisa e é importante que as pessoas pontuem o que a gente está deixando passar. Mas é isso, não trabalho realmente com as perguntas que não podem ser feitas, porque apesar de eu trabalhar com um campo vulnerável, eu já faço as perguntas pensando ali em como não ativar algum possível gatilho. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Beatriz. Renato, alguma coisa? Não, só agradecer as perguntas, agradecer os comentários e sigamos. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Beatriz. Nós vamos dar continuidade às nossas falas dessa noite. Agora nós convidamos a Fabiana. A Fabiana é graduada em Biologia pela Fundação Educacional de Machado, especializada em Farmacologia, Atualizações e Perspectivas pela Universidade Federal de Lavras, mestre e doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas, é assistente espiritual no Hospital Santa Casa de Poços de Caldas e se dedica a investigar as pessoas que se autodenominam sem religião, saúde e espiritualidade, religião vivida e saúde e capelania hospitalar profissional. Seja bem-vinda, Fabiana. É uma alegria enorme te ouvir. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Menino, Sim, sim. pode desligar aqui que eu tive que entrar para o outro lado. Então tá. Boa noite. Na verdade, eu gostaria de começar dizendo quanto é prazeroso estar entre, digamos assim, os nossos. Que bom estar junto com o meu grupo de pesquisa. É a primeira vez que eu vou participar do painel do nosso grupo, né? Quando eu estava no mestrado, eu não tive oportunidade e agora eu estou tendo. E assim, antes o meu microfone não ligou, mas antes de começar a falar sobre o meu tema, o Leandro e a Beatriz tocaram num aspecto agora da questão das perguntas, e o Leandro falou da pergunta, e assim, só complementando o que a Beatriz falou, e eu acho que como a gente está vendo as ciências da religião e a religião vivida, um aspecto que eu acho fundamental e que nós, cientistas da religião, temos é que a gente aprende a observar o fenômeno. Então, assim, cada caso, por exemplo, nas minhas entrevistas ou no meu campo, às vezes eu não posso perguntar e eu tenho que ouvir. Então, assim, o principal de tudo, às vezes, que eu vou trazer, minha pesquisa está no início, já vou explicar melhor, mas no momento ali, eu não vou perguntar. Eu posso até observar o que está acontecendo e ligar aquele fato, aquela situação, aquele momento, à minha teoria. Mas é o momento de você deixar o outro que está necessitando falar daquela vivência, que às vezes não tem nada a ver com o teu questionário estruturado, mas que ele te traz aquela abordagem que você está buscando e, de repente, ele te traz um presente maravilhoso, num simples fato dele contar uma coisa que está incomodando ele ou que é do cotidiano dele. Então, era só para complementar, que eu achei muito importante a pergunta do Leandro, a questão que a Beatriz levantou da gente sempre estar validado, né? De ter, assim, né, no caso, o comitê nos apoiando, mas que é importante também, e ressalto, nós, cientistas da religião, em todo lugar que às vezes eu passo, que eu vejo, a gente tem essa vantagem quando a gente trabalha a questão da espiritualidade, da laicidade, porque a gente tem essa maneira carinhosa de ouvir e de literalmente não escutar, de ouvir as pessoas, os sujeitos das nossas pesquisas, né? Era só para complementar. O Leandro já me apresentou. Eu vim do mestrado fazendo uma pesquisa em espiritualidade e saúde com pessoas
sem religião, na verdade, sem religião com crença, que foi a sujeita da minha pesquisa, né? E, assim, quando quando foi para iniciar, eu estou no início, na verdade, eu também não trouxe material, eu estou construindo agora, ainda falta um percurso aí, ter aprovação do comitê, mas eu já teria um monte de foto para apresentar para vocês, e assim, de como a gente visualiza e como é concreto a religião vivida das pessoas, e não assim, elas intitulando na pergunta qual é a sua religião, qual é a sua crença, ela te fala, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbandista. Mas, enfim, eu venho trabalhando com a questão da saúde e da espiritualidade, né? E quando a gente trabalha, e lá eu trabalhei com uma pessoa sem religião, com crença, que no ato, assim, com uma doença ameaçadora da vida, ela se sentia, na verdade, incomodada com as falas das pessoas no âmbito da saúde. Ah, mas é porque Deus quis, você tá assim porque vai passar, você precisa ter fé, porque senão você não vai evoluir no tratamento. Enfim, a gente ouve muito isso na área da saúde, isso é comum. E assim, no contexto da saúde e espiritualidade, as pesquisas já caminharam bastante. Nós temos bastante, assim, artigos, trabalhos científicos que falam, olha, inclusive considerado pela Organização Mundial de Saúde, que a dimensão espiritual, ela faz parte de um conjunto. Sempre vocês vão ver por aí, quando se fala em saúde e espiritualidade, o conceito da Organização também internacional, europeia, de cuidados paliativos, ou até da OMS, que vai falar que a dimensão humana se compõe bio, psico, sócio e espiritual. Então, assim, o princípio, tudo começou com essa discussão, o que é espiritualidade, o que é religiosidade, o que é religião, para que a gente possa abordar essa dimensão tão importante também do ser humano com os pacientes e com os profissionais de saúde. A gente já percorreu um longo caminho aí em relação a isso. Há muito ainda? Porque as pesquisas são feitas, mas às vezes não chega nos locais de atendimento direto dessas pessoas. Muitas pessoas dentro de um hospital, por exemplo, ou de uma organização que cuida que lidam com pacientes, principalmente em final de vida, em cuidados paliativos, eles ainda não sabem o que é essa espiritualidade, o que é essa dimensão. Então, e muitas vezes, inúmeras vezes, inclusive, a gente vê assim que agora já temos ferramentas. Então, assim, eu vou citar por alto para vocês, já vou entrar. Existe o HOPE, existe o FICA, são instrumentos que os pesquisadores já validaram, que são questionários estruturados, claro, totalmente pautado na questão ética, de uma maneira que as pessoas consigam, lá na lida, no leito, trabalhar essas questões com os pacientes. E foi por isso que quando eu visualizei, tive o primeiro contato com a religião vivida, uma frase que me marcou muito, que foi da Arma, que foi que ela... deixa eu só procurar aqui para ler para vocês, que foi assim, no caso, assim, para a religião... elas são os aspectos de incorporação da religião, tal como ocorre na vida cotidiana. Além de ouvir como as pessoas se explicam. Então, eu achei isso lindo, que é a atenção de como, né, é o conceito básico que a gente veio falando agora, que a Beatriz trouxe, o Leandro, de ouvir essas pessoas, de dar atenção às práticas e como elas expressam essa prática, né? Tanto do corpo como da mente. E aí, ela também fala a questão da pergunta, né? Ela tem uma pergunta que ela faz uma indagação, que ela fala assim, mas o que as pessoas estão realmente fazendo? Quando eu vi essa pergunta, o que elas realmente estão fazendo, eu me lembrei desses questionários que a gente vê na área da saúde. Então, assim, esses questionários, para se tratar a questão espiritual e da saúde, eles perguntam, mas quais são as crenças e qual é a religião da pessoa? Então, agora, para o doutorado, junto com a abordagem da religião vivida, eu estou pensando, né, já é o meu pré-projeto que eu vou estar apresentando para vocês, pode ocorrer que tenha mudanças em questão ao título, mas assim, vem dessas questões.
no caso seria assim, religião e espiritualidade incorporadas na avaliação clínica. A abordagem da religião vivida como instrumento de anamnese de um grupo de apoio a pacientes oncológicos. Então, já que nós temos todos esses instrumentos, seria possível, as minhas perguntas são essas, eu trabalhar a abordagem da religião vivida dentro de um grupo de apoio a pacientes oncológicos? Essa abordagem me ajudaria, só para ficar bem claro, quando eu digo um grupo de apoio, são a nível ambulatorial e não hospitalar, né? Então, assim, quando é ambulatorial, eu consigo, a pessoa está bem, teoricamente, está ciente, então é possível fazer uma identificação dessa para tratar as possíveis demandas dessas pessoas de uma maneira calma, tranquila, então a gente possui tempo. Esse é o diferencial. Às vezes, quando eu estou no hospital, eu não posso usar, assim, dependendo da situação, uma abordagem longa com uma paciente que está em final de vida. Então, a gente aplica as ferramentas que nós temos, que são validadas, mas eu não consigo trabalhar. Agora, em questão ambulatorial, é isso que eu estou tentando, que eu vou tentar agora, buscar saber como que as dinâmicas que vão ser criadas, que eu possa abordar essas questões com as pacientes desse grupo, tá? Esse grupo esses dias eu falei que tinha 350 pessoas, a professora Gisele da PUC Minas aqui, de Poços de Caldas, foi encaminhar uma doação lá, na mesma hora ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, você precisa se atualizar, existem 700 pacientes. Então, assim, isso porque eu estou em contato direto, né? Então, assim, subiu muito o número de pessoas atendidas, a instituição cresceu, e lá tem um lugar específico que chama Café com Prosa, que na maioria das vezes essas pacientes trazem muitas demandas para essa conversa, que é o Café com Prosa, né? Isso eu estou falando de paciente, eu nem abordei as pessoas que trabalham no lugar, pessoas que foram pacientes e trabalham nessa ONG, né? Assim, então, o campo é muito rico. Mas o intuito é isso, é fazer essa pergunta, como que elas estão praticando essa crença, essa religiosidade, como elas estão praticando a religião delas numa situação de vulnerabilidade total, assim. Porque quando você se coloca numa situação, os seus conceitos, seus valores mudam muito, né? Quando você está num momento de dificuldade, no caso de uma situação da saúde, que é de uma doença ameaçadora da vida. Então, assim, como eu posso criar, realmente estreitar esse meu laço com o meu campo? Eu acredito que seja fazendo essa pergunta para ela. O que elas fazem? E não é o que elas fazem só no sentido assim, o que elas... E aí a gente linka muito isso com o que a gente já tem. Por exemplo, quando eu vou perguntar, existem a teoria da dor total, então tem a questão de sentido, existem vários estudos já que dão esse suporte para as pessoas que trabalham nessa área fazerem a intervenção com seus pacientes. Mas da mesma forma que existe, eu vejo que também a abordagem da religião vivida vai ajudar em muito, porque você começa uma situação, de repente, eu sou católica, mas eu uso uma medalhinha. E aí vai crescendo, não digo na ONG, que vai ser o foco, né, o meu campo de pesquisa, mas na minha vivência agora, eu vejo assim, são terços coisas físicas, coisas materiais, né? Aí a gente já está falando de uma materialidade. E aí já entra a questão tanto do corpo quanto da questão de objetos, né? Você vê terços na mão, você vê tatuagens, que eu achei muito interessante, que até o professor Gustavo também Murelo tem um trabalho feito sobre as tatuagens. Você vê tatuagens que têm significado para elas importantíssimo, até mais do que seria uma questão religiosa, um fato de um rito, mas que para elas fazem um sentido e as liga, de certa forma, com essa questão da espiritualidade que cada uma tem, e o que é mais interessante, isso a gente está falando em grupo, né? Porque muitas têm, eu tenho acompanhado no meu campo, que são coisas que acontecem em grupo, uma dando apoio à outra, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que vai caminhar minha pesquisa dentro do grupo de apoio.
E só para citar, não é no grupo, para deixar bem claro que vai ser desenvolvida, eu vou estar trabalhando a questão da teoria, da gente está falando bastante sobre a religião vivida, falando da corporeidade, falando da questão do conceito em si, mas na parte prática, eu penso em trazer realmente o que elas... trazer para dentro da pesquisa, para dentro da teoria, o que elas me apresentarem, seja através de fotos, de objetos, de histórias, né? Então, assim, como eu disse, estou no começo, estou organizando como tudo né, vai ser montado, vai ser encaixado essas pecinhas tão importantes aí no meu trabalho. E só para quando eu terminei a pesquisa do meu mestrado, eu vou ler para vocês um pedacinho do mestrado, porque como a gente, no nosso grupo, sempre trabalha com as pessoas sem religião e com as pessoas sem religião com crença, como que uma coisa linka e como isso nos possibilita abrir um olhar muito maior. Essa paciente, acho que eu estou usando meu celular, eu não sei, só um minutinho, eu vou abrir aqui para ler para vocês. 5 minutos, Fabi. Tá, eu vou encerrar com a fala da paciente que foi do meu mestrado, mas que não deixa, e que foi lá que tudo aconteceu para que a gente tivesse esse olhar para a questão da religião vivida, né? Que eu acredito que vocês vão entender agora. Eu comecei a enxergar a espiritualidade, a religiosidade, não sei nem qual palavra usar, em outras coisas. Na forma como eu me expresso politicamente, como eu converso com as pessoas, na forma como eu paro e olho aqui na minha vista, na forma como a lua ontem estava linda, estava espetacular, na forma como eu sento e olho lá e, tipo assim, 5 minutos nesse contato com a natureza. E também tem outras formas, que não é só ajoelhar e fazer uma oração em si, que não é errado, mas que também não é o único jeito certo. E foi esse o momento que descobrindo outras coisas, no momento onde eu olho o meu cachorro e ele faz aquele gesto de carinho, tudo é possível enxergar outras formas de amor. Então, desde assim, no caso da pesquisa do mestrado, o que eu encontrei na realidade foram pessoas que tratavam, que buscavam já dentro da sua vivência, viver a sua espiritualidade. Então, por isso a questão de perguntar, e aí, o que elas vivem realmente no cotidiano? O que é importante para elas? Só terminando mais um momentinho rapidinho, Leandro, só para passar, porque eu acho bacana compartilhar com o grupo uma última experiência que eu tive. Uma senhora solicitou a minha assistência e eu fui falar com ela. Aí eu achei muito interessante que linkou muito hoje a nossa fala aqui. E aí ela só me olhava. E quando ela só me olhava, eu deixei ela me olhar. Na hora que ela conseguiu falar, ela falou assim para mim assim: "Me leva na missa?" Aí, depois disso tudo, ela não conseguiu ir à missa, mas teve todo... A gente se mobilizou, o quarto era perto da capela, abriu-se a janela, ela ouviu a missa, aí depois o pedido, como ela não pôde ir, eu entendi que ela queria o sacerdote e que ela sabia que ela estava nos dias finais de vida dela, o que ela queria para ela. Veja bem, o sacramento do perdão para que ela pudesse descansar em paz. E aí, o sacramento, aí o sacerdote foi com óleo, foi com a Eucaristia não teve como deixar, porque ela não estava conseguindo engolir, mas enfim, ela só falou para ele: eu quero descansar em paz. Então, assim, é como essa fé e a religião dela, ou até mesmo aquilo que era para ela importantíssimo, se materializou, né? Através da celebração, mesmo que eu sendo ouvindo de longe, e através no caso dela, da religião específica dela, que ela deixou bem claro ser católica, dos sacramentos que ela podia receber nesse momento de aflição dela. E é isso, gente. Eu estou à disposição. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Fabiana. Vamos passar para a Renata, desculpa. E logo depois nós fazemos a sessão de perguntas. Renata também
membro do grupo de pesquisa, graduada em História, mestra em História da Educação, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, membro do grupo de pesquisa Religião e Cultura, colunista da revista Censo e articulista do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. Atua como professora de História no ensino médio na rede privada em Belo Horizonte. Renata, seja muito bem-vinda. É uma alegria te ouvir. Muito obrigada, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, por me ouvirem, né? E tá compartilhando minha tela já para vocês? Estou marcando o tempo aqui também, Leandro. Sim, sim. Então tá. A minha pesquisa, diferente um pouquinho das que foram apresentadas até agora, ela já está bastante avançada, né? A defesa vem em 2025, então eu já consegui passar por muitas etapas que os colegas mencionaram, né? Pelas batalhas burocráticas, inclusive, e aí eu consigo, então, trazer informações um pouco mais concretas nesse sentido, né? Mais concisas. Como ela está bastante avançada, eu não vou conseguir trazer para vocês num grau de detalhamento muito profundo, porque eu vou precisar de 2 horas. Então, eu vou tentar trazer uma perspectiva mais global, assim, do que está acontecendo. Então, o tema da minha pesquisa, o título da minha pesquisa, né? Mulheres sem religião, a experiência vivida em coletivos feministas. Então, 2 coletivos foram escolhidos como campo, porque a provocação da pesquisa vem, primeiramente, antes de eu entrar nos detalhes, sobre o crescimento do número de pessoas sem religião que os dados do IBGE nos apresentam. E quando você parte para a leitura sobre a análise desse fenômeno, a gente consegue perceber apenas o recorte que são homens periféricos, de baixo salário. E quando a gente entra nos microdados, o crescimento do número de mulheres sem religião, que se autodeclaram como sem religião, é bastante significativo. De 2000 para 2010 foi de mais ou menos 27,94%. E quando você vai buscar análises e referências sobre o tema, as mulheres estão completamente invisibilizadas. Só que essas mulheres sem religião, por meio dos dados do IBGE, elas estão no Brasil. Então, como ter acesso a essas mulheres? Então, o campo de estudo são os coletivos feministas, justamente porque ali seria um espaço mais fácil de acessar essas mulheres sem religião. E o nosso recorte, por óbvio, as mulheres sem religião. Ao total, nós tivemos 8 entrevistadas. E como que eu cheguei nessas entrevistadas? Elas foram identificadas por meio da aplicação de um questionário do Google Forms nesses 2 coletivos escolhidos, o UBM, União Brasileira de Mulheres, que é um dos coletivos feministas mais antigos do Brasil, então ele acompanhou a transição democrática, ele acompanhou toda a discussão sobre direitos das mulheres, sobre gênero, enfim, então, e está espalhado no Brasil inteiro, né? Ele tem sede no Brasil inteiro, então ele acompanha, inclusive, as especificidades das mulheres brasileiras, e o coletivo de GG, uma vez que é um coletivo de mulheres negras, e como a gente não acredita nessa concepção universal de mulher, o recorte racial para se entender o Brasil é de fundamental importância. Então, eu participei de algumas reuniões desses coletivos, apliquei esse questionário. Nesse questionário não há nenhuma indução sobre responder sobre sem religião, era uma pergunta, né? Se o IBGE te procurasse, perguntasse qual a sua religião, qual você responderia, e no questionário tinham as religiões que estão presentes no censo de 2010. Aí, quando ela respondia, ela ia para uma próxima página. Nessa próxima página, eu comunico que se ela respondeu na página anterior sem religião, para ela deixar o contato. Entrei em contato com todas as mulheres e 8 aceitaram ser entrevistadas. Na pesquisa, os nomes das mulheres não foram revelados, por óbvio, né, tendo em vista as questões éticas, e a minha opção foi por atribuir a elas nomes de grandes mulheres feministas na história do Brasil, tanto do passado quanto contemporâneas. Então, você pode perceber que tem aí Berta Lutz, por exemplo, que foi fundamental para conquistar o voto feminino, né? Pressionou Vargas, participou de vários movimentos feministas nos anos 30 para a gente conseguir o voto. Mas eu também tenho a Lélia Gonzalez, que é um pouco mais contemporânea, mas já falecida, e que é uma das maiores intelectuais do nosso país. Mas tem a Carla Cotirene, que está entre nós, e que produz muito material, está citada na tese, inclusive, porque ela é uma referência fundamental no movimento feminista negro. Aí, o nosso caminho metodológico, obviamente, está o tempo inteiro em diálogo, né, com as entrevistas e as nossas bases teóricas. A principal referência, né, a principal base metodológica para análise das entrevistas são as práticas discursivas de produção de sentido. E é aqui que eu acho que eu me aproximo um pouquinho dos trabalhos de vocês e das discussões que vocês estão apresentando hoje. Por quê?
Porque essa técnica das práticas discursivas de produção de sentido, ela não entende a entrevista apenas como relato do passado que ela está me contando. Na verdade, é a forma como as sujeitas dão significado para o que elas vivem. Então, quando ela está retomando o passado, não é apenas um retorno da memória. Ela está ali se posicionando acerca dos fatos da sua vida. E esse posicionamento acerca dos fatos da sua vida vem carregado das suas experiências vividas, das suas trajetórias. Então, da sua trajetória religiosa, do seu engajamento nos movimentos políticos, da faculdade que ela frequentou, do lugar que ela nasceu, dentre outros recortes importantes. Então, interpretar a realidade que ela viveu por meio de um posicionamento, quando ela olha para esse passado e me traz esse relato, me possibilitou identificar a subjetividade dessas mulheres, a multiplicidade de vivências e que são fundamentais para torná-las o que elas são hoje, as contradições dos seus discursos, as aproximações entre os discursos e as disparidades, tendo em vista que uma mulher branca e uma mulher negra terão disparidades nas suas vivências e, portanto, na sua interpretação do passado. Para o rigor acadêmico e interpretativo, eu usei uma outra técnica, que são os mapas de associação de ideias, onde você vai criar categorias de análise. Essas categorias são retiradas da pesquisa, dos objetivos da pesquisa. No meu caso, eu até citei alguns aqui, né? Processo de desinstitucionalização, performance de gênero, feminismo e sem religião. Dentro dessas grandes categorias, eu tenho subcategorias. Eu tenho infância, por exemplo, o que significa Deus, dentre outras. Religião e feminismo, dentre outras. E aí, a partir dessas categorias de análise, você coloca a entrevista lá. Ela vai ser colocada de maneira regular, ela não perde sentido, ela não é recortada, mas a ideia é possibilitar que, primeiro, cada entrevista tenha o seu mapa, né? Então, primeiro, fazer uma leitura do mapa de cada uma das entrevistadas, das sujeitas, e depois fazer um mergulho individual, verticalizar essa interpretação. E, a partir disso, conseguir se aproximar das experiências vividas que a forma, né, que forma essa mulher como ela é hoje e que possibilita a ela interpretar esse passado a partir do seu posicionamento no mundo. É nesse sentido que eu dividi a tese em 3 partes, eu não dividi em capítulos, já que a primeira, o trabalho que fala sobre mulheres sem religião, as 3 partes estão conectadas, mas elas são bem robustas, então, inclusive foi a banca de qualificação que me sugeriu. Então, a primeira parte da tese, a gente traz exatamente essa trajetória religiosa, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais informações elas nos trouxeram. Então, essa trajetória religiosa, essa vivência religiosa das mulheres que fazem parte desses coletivos feministas, a ideia é compreender como que essa trajetória impacta na ruptura, no processo de afastamento dessas mulheres das igrejas que elas frequentavam e também a existência de crenças ou não. Já na parte 2, eu faço uma discussão mais teórica, trazendo especialmente a Butler, mas muitas outras teóricas fundamentais, como a própria Lélia Gonzalez, a Bell Hooks, a Scott, enfim, são muitas autoras com as quais eu dialogo, a Eliette Safiotti. E nessa parte 2, que é teórica, a ideia é pensar a performatividade de gênero, porque a nossa hipótese vai tangenciar isso, eu falo daqui a pouco. A performance, quem discute é a Butler, e ela vai definir de forma bem superficial aqui, que são, nos períodos históricos, né, ao longo da história da humanidade, são definidas como os corpos devem se comportar, de forma binária e heterossexual, o que seria um homem e o que seria uma mulher. Então, é uma caixa que eu coloco essas pessoas. E aí, nesse capítulo, a gente vai trabalhar e vai trazer uma série de exemplos cotidianos, do passado, do presente, enfim, que nos exemplificam como que, no cristianismo, já que as minhas entrevistadas, das 8, 7 saíram de igrejas católicas, então o meu foco vai ser, obviamente, no catolicismo, e uma já vem de uma família sem laços institucionais. Eu vou trazer, por exemplo, a performatividade do gênero de Lilith, de Eva, de Maria Madalena, de Maria de Nazaré. Eu vou trazer também documentos protestantes da Assembleia de Deus, que vai trazer a ideia de performatividade. Meu orientador ainda não sabe, ele vai saber agora, mas eu estou trazendo também uma revista chamada Ave Maria, que foi publicada primeiramente lá no final do 19 e existe até hoje, e ela traz muito sobre performatividade de gênero para as mulheres católicas. Eu também estou trazendo 2 pastoras, né, que estão atuando em redes sociais e que são pastoras da feminilidade. Então, elas vão ensinar como que você arruma um marido e como você vai ser feliz, e tem várias regras, várias coisas para você fazer, e se você não fizer, não tem como. Deixa eu ver o que mais no capítulo 2.
Estou trazendo também, meu orientador não sabe ainda, ele está sabendo agora. Estou tendo uma discussão também de como que os primeiros desenhos do corpo humano, ali por volta do século XVI, século XVII, XVIII, XIX, tem o corpo masculino como referência. E ali a gente vai usar a linguagem, né, que a Butler traz, como que a linguagem é um instrumento de domínio, não é apenas um texto, não é apenas uma forma de produzir. Como Foucault fala, né, o conhecimento é um instrumento de poder. E aí, esses desenhos que eu coloquei na tese, inclusive, definiam que o homem tem as suas partes genitais expostas para fora e as mulheres têm as mesmas partes genitais masculinas, só que para dentro. E isso é que vai fundamentar o que nós pensamos hoje sobre os corpos e como esses corpos se relacionam no mundo, inclusive dentro das igrejas. Então, todo esse debate teórico sobre performance de gênero vem no capítulo 2. E onde que eu uso essa base conceitual? No capítulo 3. Porque o capítulo 3 mostra exatamente esse processo de desinstitucionalização, a ruptura, o afastamento e os fatores que levaram. E na parte 3 eu uso os mapas conceituais e a divisão dos mapas conceituais para trabalhar cada uma dessas etapas. E ali eu consigo perceber exatamente como que existe um confronto aí de performatividade de gênero cristã com o que as mulheres são hoje. Então, resumidamente nisso tudo... Ai, gente, o tempo é muito curto, Leandro, você pode me dar mais umas meia hora, mais ou menos? E aí, nesse processo, quais são as conexões que a gente faz disso tudo que eu te falei rapidamente? Que a experiência vivida é o fator mais importante para as mulheres que se autodeclaram hoje como sem religião para o processo de ruptura com as instituições religiosas. Por quê? Porque é essa experiência vivida dentro das igrejas, e aí elas são múltiplas. Então, as mulheres negras vão trazer o racismo, por exemplo, as mulheres vão trazer a homofobia, por exemplo, outras vão trazer a violência doméstica, por exemplo, outras vão trazer o confronto com dogmas. Então, cada uma delas vai trazer uma experiência vivida que leva à ruptura, mas essas experiências conseguem ter conexões, conseguem ter similaridade. Por quê? Porque elas vivem o mesmo tempo, né? Todos nós vivemos o mesmo tempo vivido. E o mesmo tempo vivido é de fundamental importância para essa conexão de problemas, mas, ao mesmo tempo, as experiências são únicas e, portanto, elas trazem relatos únicos. Partindo dessas experiências únicas e do mesmo tempo vivido, primeira coisa importante para essa ruptura é que as mulheres hoje têm identidades femininas plurais. Em contrapartida, a Igreja Católica, no caso das minhas entrevistadas, que trazem um perfil de feminilidade engessado. Por quê? Para o cristianismo, de maneira geral aqui, ser uma mulher é ser virgem, escolher um homem, se casar e ter filhos. Esse é o perfil de feminilidade, que está, por exemplo, em Virgem Maria, que está, por exemplo, na resignação de mulheres como Maria Madalena, que tem uma trajetória, né, de resignação. Não entra a maternidade nem o casamento, mas tem uma história de resignação. Também Lilith e Eva performam inadequadamente, né, o que é dito como performatividade. Eu discuto também no capítulo 2, esqueci as bruxas que performam inadequadamente, né? E temos um genocídio feminino tanto na Europa quanto nas Américas. Então, essa ideia de você ter que ser uma única coisa, ser virgem, se casar e ter filhos, e ser submissa, é um outro elemento que elas trazem, é um confronto para as identidades plurais. Pensa só, hoje nós mulheres somos formadas pelo lugar que a gente nasceu, pela nossa raça, pela nossa orientação sexual, se nós somos periféricas ou não, a nossa idade, porque estamos no mundo etarista, a nossa história pessoal, ou seja, se a gente é imigrante ou não. Então, são muitos atravessamentos, somos múltiplas identidades, vivenciamos vários processos diferentes. E você me traz uma única possibilidade de performar ao gênero? Então, essa incompatibilidade é um elemento. E como que elas descobrem isso? Vivendo as experiências religiosas. Eu vou trazer alguns relatos aqui para finalizar. Ai, meu Deus, estou acabando. E outro fator muito importante que elas relatam, que é as mulheres, sempre coadjuvante, então elas contam muito assim, os espaços de poder são dos homens, então a mulher ela tem que varrer a igreja no final da missa. Quando tem uma festa, um evento, aí ela vai fritar lá os pastéis, ela vai fazer uma comida. Então, as mulheres, elas sustentam a igreja, elas são os bastidores da igreja, mas os espaços decisórios, os espaços de poder e de relevância, elas não participam. Elas também discordam, obviamente, das performances de gênero, que são baseadas na virgindade, no matrimônio, na maternidade e na submissão. E no caso do matrimônio, elas trazem, inclusive, a discordância sobre não poder ter o casamento LGBTQIAPN+, dentro das instituições religiosas.
consideram isso ultrapassado, arcaico. Então, não é só o casamento heterossexual que é problematizado. Pessoas que querem se casar e que não podem também é problematizado. A omissão das igrejas, né, sobre a violência doméstica, que é um fator muito, muito, muito grave no nosso país. Eu discuto os dados da violência doméstica no capítulo 3. E em manter um casamento, em insistir que ele vai melhorar, em fazer uma oração para que ele melhore, e não em ir para uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência, acolher essa mulher, distanciá-la do agressor, proteger as crianças. Mas a insistência, né, nesse matrimônio que é sobrenatural é uma crítica importante. E para as mulheres negras, além dos elementos que foram trazidos aqui, o racismo é de fundamental importância. Por quê? Quando você pensa em performatividade de gênero, e nós fizemos isso na tese, né, a gente trouxe a racialidade para a performance. Porque é bom lembrar que a Butler, apesar de lésbica e judia, portanto, ter aí traços, né, de minorias, elementos de minorias, ela é uma mulher estadunidense. Então, se eu vou importar essa tese para cá, eu tenho que racializar. Eu não consigo entender o Brasil se eu não pensar na raça, né? Lembrando que raça aqui não é biológico, tá, gente? É sociológico, Deus me livre. E aí, dentro dessa lógica, racializar por quê? Porque a performance do gênero feminino para mulheres brancas, que é casar virgem, ter filhos, sei lá mais o que, sei lá mais o que, não é o mesmo para as mulheres negras. Porque as mulheres negras eram vendidas como propriedades. Então, as mulheres negras, elas são vistas como numa antítese, sim. Elas são afetadas pela misoginia, pela dominação masculina nesse sentido, mas também, ao mesmo tempo, pelo racismo. Então, o sexismo e o racismo atravessam as mulheres negras. Então, elas relatam muito assim, que elas eram as únicas negras da igreja, e que elas vão tentar se adequar, alisando o cabelo, que elas se sentem perdidas na sua identidade como mulher negra. Uma coisa que chama muita atenção nos eventos religiosos, os teatros, por exemplo. Eu não sei os teatros, gente, mas sei lá, tem um teatro lá que tem anjos. Quem é considerado angelical? As crianças brancas. Então, elas nunca eram chamadas para participar. Quando, por exemplo, uma mulher branca, entre aspas, né, comete um erro aí dentro dos presídios religiosos, ela é julgada, mas as mulheres negras são duplamente julgadas. Então, isso também aparece como diferencial. Aí, para eu finalizar, eu queria trazer alguns relatos que exemplificam o que eu mostrei para vocês aqui. Então, por exemplo, a Sueli, do coletivo de GG, falou assim, abre aspas, ainda eu vi que na religião católica não tinha muito. Era só dar o apoio para o homem, ser a mãe de Jesus, ser uma mulher virgem, que a mulher, né, era tão honrosa, porque ela tinha que ser virgem. Elas tiveram que inventar uma história, que uma mulher tinha que ser virgem, né, porque ela não se relacionou intimamente para ter um filho. Então, a questão da virgindade é um fator muito importante, até porque eu vivo num mundo que tem outros posicionamentos sobre a sexualidade. Então, isso é um fator que incomoda muito. A Nízia, do UBM, já traz a questão da homofobia. Ela fala, inclusive, que ela teve uma dupla saída. Ela saiu do armário quando ela contou para a família que era LGBT, e ela saiu do armário quando ela também se declara como sem religião. Então, ela fala que foram dois processos doloridos para ela, porque ela teve uma infância muito dentro da igreja, só que na hora que ela passou, e aí ela relata nesse trecho, né, abre aspas, foi na época em que eu dava catequese que eu tinha que explicar para as pessoas que ser homossexual era errado, que ser LGBT era errado. E aí, como que eu vou falar que ser LGBT é errado se eu sou uma LGBT? Então, ela entra num choque entre a sua identidade, aquilo que ela é, aquilo que ela sente, com os valores que são externos, com os dogmas, com os comportamentos, com a vigilância, com a performatividade do gênero feminino, que, obviamente, para a igreja é sempre heterossexual. Então, esse choque leva à ruptura. Ou como a Sueli do GG, que fala assim, se eu fosse uma religiosa, você tem que se enquadrar. E o racismo também se enquadra nisso. Igual você vai ter que se comportar como uma mulher branca, ser mais branca, usar roupas brancas. Então, tem que usar roupa branca, tem que se comportar como branca. Só que você nunca vai ser uma mulher branca. Você nunca vai ser tratada como uma mulher branca. Porque você não vai ser vista como digna de afeto, você não vai ser vista como digna de cuidado, porque na história do Brasil se construiu toda uma imagem pejorativa do que é ser uma mulher negra. E, por último, a Berta, ela fala, e aí, buscar esse apoio, como mencionou, dessas mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, inclusive buscam, às vezes, o apoio nas igrejas, em que isso vai se reforçando, porque o casamento para o cristão é muito importante, não pode se separar, e aí você mantém o ciclo da violência. Então, nessa perspectiva de que essas mulheres
têm essa experiência dentro das igrejas e fora da igreja. E esses processos se cruzam e elas conseguem fazer esse cruzamento e promover, né, essa ruptura e esse afastamento. O resultado e o fator mais importante são exatamente as experiências vividas dentro e fora das igrejas. E, nesse sentido, esse acúmulo de conhecimento e de relacionamentos faz com que elas consigam interpretar essa realidade vivida. E se, a partir das práticas de produção de sentido, a gente entende que as sujeitas não contam para a gente apenas um retorno do passado, mas elas se posicionam, qual foi o posicionamento delas? Entender os motivos pelos quais elas saíram e pelos motivos pelos quais elas não voltam mais. Então, todas romperam na adolescência para a fase adulta e se mantêm assim até na atualidade. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigado, Renata. Sempre muito forte tudo que você nos fala. Muito bem, nós temos um tempinho para perguntas. Já vi que tem 2 pessoas que demonstraram interesse. Já vou passar diretamente para elas. A primeira DS, eu não lembro o nome, eu tinha ouvido falar antes e esqueci. Boa noite, eu sou a Denise. Denise. Renata, parabéns pela tua pesquisa, achei bem legal. E eu tenho só uma pergunta e uma breve observação. A minha pergunta é, na tua pesquisa você dá o nome das pastoras? E se você pode falar para nós quem são elas? Eu tô até te perguntando, porque eu sou da teologia e eu sou evangélica, aí eu fiquei bem curiosa para saber. E só uma informação, uma colocação, Renata, é que nem todas as igrejas evangélicas, eu entendi que você tem um recorte aí para pesquisar o teu campo e tal, mas nem todas as igrejas evangélicas se calam diante da violência doméstica. Por exemplo, aqui em Brasília tem uma igreja batista que tem uma parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e esses pastores, psicólogos e conselheiros da igreja voluntariamente recebem mulheres vítimas de violência e os homens agressores, e fazem um trabalho maravilhoso. Os juízes mandam esse povo para a igreja, principalmente os agressores, para grupos de conversa. É obrigatório, inclusive, quando o juiz manda. Então, existem, sim, vários projetos dentro das igrejas. Eu falo em relação às igrejas evangélicas, porque eu sou batista também, e que estão, sim, ouvindo, e estão trabalhando, ouvindo as mulheres vítimas, trabalhando com os agressores e se preocupando com essa questão da violência doméstica. Só uma informação para você, tá? Adorei, querida, o teu tema. Obrigada, Denise. Eu estou trabalhando com a Sara Shiva, né? Inclusive falo um pouquinho do culto das princesas, toda a problemática do discurso dela sobre essa ideia de buscar um príncipe, não ser cachorra, enfim, esses termos problemáticos que ela usa. No caso desse relato da violência doméstica, ela vem de uma igreja católica, então eu não toco nas igrejas evangélicas e nem tenho conhecimento e nem tinha a pretensão de abordar mesmo esses projetos, né? Acho importante que eles existam, né? Eu acho que é um papel fundamental e o mínimo, né, que as igrejas podem fazer pelas mulheres. Assim, não concordo do juiz mandar frequentar a igreja, porque eu acho que o Estado é laico e tem que ter recursos que o Estado atenda a essas pessoas, mas eu entendo as dificuldades do Estado brasileiro. Então, nesse caso da violência doméstica aqui, foram mulheres oriundas de igrejas católicas. Como eu não entrevistei mulheres evangélicas, eu não consigo te trazer esse relato sobre essa perspectiva. Obrigado, Denise, pela pergunta. Obrigado, Renata. Renato, quer fazer uma colocação, uma pergunta? Sim. Agradecer a exposição da Fabiana, da Renata. Eu vou me concentrar aqui no comentário para a Renata. Renata, eu acho que a sua pesquisa ela tem porte para ser publicada em livro e até mesmo para ser homenageada como melhor tese do ano, né? Eu acho muito interessante essa aproximação que você faz, né, desse escopo da performance religiosa de gênero com a religião vivida, né? Porque, de fato, o vivido, né, se a gente tem que falar assim, o que há de vivido na sua pesquisa? A performance religiosa de gênero, né? E também
esse movimento das mulheres de, não sei se, né, como Foucault fala, se dessubjetivar, não sei se é possível isso, mas de romper com essa subjetivação de gênero, né? E acho que as experiências negativas que fazem com que elas, né, poxa, essa performance religiosa de gênero não está legal, está me violentando, né? Então é preciso romper com isso. E eu ia é só um comentário assim, e eu ia te sugerir o seguinte, não sei se você conhece, se já ouviu falar, tem uma teóloga que recentemente ganhou um prêmio da Ampof, né, pela tese dela, a Karen Colares, aqui na FAGE, e a tese dela está publicada e se intitula como Submissão Feminina, uma leitura bíblico-feminista. Eu acho muito interessante, talvez poderia contribuir também com a tua pesquisa, né, já que você está falando de performance religiosa de gênero, né, voltado para mulheres, e eu acho que seria uma contribuição aí. Obrigado, parabéns. Obrigada a você pelos elogios, estou muito honrada, estou chocada aqui. Obrigada. Me mandam esses detalhes no WhatsApp, porque eu vou esquecer, com certeza. Assim, desligando esse computador, essa referência bibliográfica vai sumir, e eu não quero perder, eu quero ler. Aí, daqui a pouco, eu vou mandar esse trabalho para o Flávio, ele que lute, vai ler em dezembro, nas férias, né? Dia 25 de dezembro, né, Flávio? Isso, que a gente combinou. Não, 24. 24, ele começa dia 24, né? Tá, dia 31 para o dia 1º também, né? Não, eu já vou ter lido. Ele é muito eficiente. E aí, depois que eu mandar, que eu me libertar, aí eu vou ler, porque eu vou incorporar alguns outros textos, alguns outros materiais, eu quero muito. Por favor, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Eu queria uma perguntinha só, pensando que a gente tem um tempo, e ela é nenhuma, é pensamento intrusivo na minha cabeça durante todas as apresentações, e acho que cabe até para todo mundo, para a gente pensar. Nós necessariamente temos que fazer um recorte de quais pessoas você quer estudar, né? Então, a Beatriz está com os profissionais de sexo, com o grupo feminista, o Renato, coisa tudo. O que eu fiquei pensando é como fazer uma abordagem de religião vivida que não reduza essas pessoas a só isso. Entende? No sentido de que nós já entendemos que religião tem a ver com o contexto que a pessoa está situada, com a vida, com o gênero, com a raça. O que eu falo e pergunto principalmente para a Fabiana é que nós já tivemos acesso a abordagens do Comitê de Ética da Medicina que pensa o enfermo, doente, para além disso, né? Ele não é só um enfermo, ele não é só um paciente de cuidado paliativo, ele não é só isso. Então, aí eu tô colocando essas questões todas para a gente pensar. Como que nós vamos tratar uma religião vivida que não tem atenção a uma pessoa que eu só espero a prática dela enquanto uma pessoa doente, sabe? Eu não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Ou então a Beatriz, como que eu penso a prática de uma pessoa que não é só profissional do sexo? Porque às vezes no campo nós vamos encontrar uma prática religiosa cotidiana que não tem nada a ver com essas condições e identidade que essas pessoas têm assumido nesse determinado período. Então, como que nós vamos avaliar, por exemplo, no caso da Fabiana, o que é prática que tem a ver com cuidado paliativo e o que é prática que essa pessoa sempre teve? Ou então uma prática que não tem nada a ver com nada. É só uma prática religiosa nesse meio tempo. Então, para a gente pensar como que esses recortes e como, de alguma medida, ultrapassar essas limitações necessárias e ver para além da profissional do sexo, para além do enfermo, para além do coletivo feminista, para além de tudo, pensar pessoas em movimento, né, em processo, que estão aí mudando, que estão aí se refazendo o tempo todo. Então, é só um pensamento que eu acho que é bom a gente conversar disso depois. Leandro, a gente começa rapidinho. Eu acho essas inquietações parece que a gente vive na mesma, a gente divide o neurônio às vezes, né? eu acho que tem uma inquietação. Eu acho. Pode falar, Fabi? Peraí. Pode ir, você. Fabiana, por favor. Leandro, eu acho que a primeira coisa vem daquilo que a gente falou, escuta, ver a bibliografia, no caso,
daquele ser humano. Não é ver só o doente, a profissional de sexo, é ver a bibliografia daquela pessoa, a vida dela, porque como você disse, muda, né? Então, eu acho que hoje eu posso te falar que eu ia procurar ouvir a bibliografia dessa pessoa como instrumento para poder ir além daquele momento só a paciente, né? Que a gente nem fala paciente, mas que vem um trabalho sobre isso. Não é paciente, é uma pessoa, no caso é a Fabiana, e aí eu acho que é a análise dessa biografia da pessoa que vai fazer com que a gente tenha um pouquinho de suporte para entender além disso daquele momento. Uhum. Bem, obrigado, Olha, Fabi. eu acho que a gente já identifica um pouco dessa questão antes mesmo da gente começar com os estudos da religião vivida, que ficava ali nesse lugar das pessoas não afiliadas, que o que era questionado era, mas e se uma pessoa afiliada, não afiliada, de repente se converter a alguma religião? E a gente ficava pensando, mas e se uma pessoa afiliada, de repente, se desafiliar? Porque a religião, assim como tudo na vida, segue essa fluidez. Eu não vejo esses recortes como recortes que limitam, porque se a gente já trabalha toda uma metodologia e uma abordagem que se abre para a contradição, o que eu vejo assim, o que eu pude ver nas exposições de hoje, todo mundo fala um pouco assim em alguma medida, nem que estivesse ali no oculto, da contradição, da ambivalência. Se a gente já coloca dentro das nossas teses, das nossas dissertações, a possibilidade do contrário, do ambivalente, a gente já traz essa fluidez humana, e aí a gente não limita os seres humanos a identidades. Inclusive, quando a gente fala que a identidade diz algo, mas diz pouco. Uhum. Porque isso se modifica o tempo inteiro, as pessoas deixam de ser e são, né? A vida é assim, né? Correr da vida embrulha tudo, mas eu acho que quando a gente já traz uma metodologia que abre para o contraditório, a gente questiona uma lógica acadêmica toda a estrutura, inclusive a estrutura de nos colocarmos como a pessoa que diz a palavra final. Se você já coloca ali o conceito e a definição desse conceito a partir do campo, a partir do que o campo diz, você já se revê enquanto pesquisador. Se você coloca contradição, você retira desse grupo a necessidade de estar engessado. Sabe? Esses recortes são importantes para a gente caminhar metodologicamente, que senão vai ficar também. Vai ser difícil fazer comparações, eu acredito. Muito obrigado. Renato, você quer fazer uma pergunta para alguém? Não, é só um comentário à sua pergunta. Eu estou tentado a pensar a ideia de performance religiosa, né? As pessoas estão performando religião. Uhum. E acredito que, de acordo com... Concordo muito com a ideia do Morello, né? De que as pessoas estão num processo. Elas não é que necessariamente elas elas estão vivendo, estão performando religião. Eu acredito nisso. Sim. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer Renato, Fabiana e Beatriz. Foi um momento muito bonito. É um momento que nós mostramos um pouco de toda essa teoria que nós temos estudado, né? De que forma que isso se aplica, como que isso vai sendo conduzido em vidas concretas, né? Como que essa teoria toma um perfil de carne e osso em todas essas experiências que vocês vêm colocando. Eu gostaria também de dar alguns recados. Amanhã cedo, às 9h, nós já começamos com a atividade do colóquio, nosso último dia. De manhã nós teremos uma palestra com o professor Júlio César e com o Leandro, que irão falar sobre religião vivida e suas perspectivas a partir da teologia e da ciência da religião. A parte da tarde, a partir das 2h, nós temos as comunicações e à noite, a nossa conferência de encerramento com a professora Carolina Teles Lemos, às 19h, que ela abordará a religião vivida, a relação de espiritualidade, saúde e cotidiano. Então, todos e todas estão convidados
Agradeço mais uma vez aos que participaram. Flávio, é um momento de te agradecer também. É um momento muito íntimo do nosso grupo. Muito do que nós vivenciamos enquanto pesquisa, nós devemos a essa relação que nós temos construída aqui no grupo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Obrigado, gente.